A queda de Maria de Fátima será arquitetada meticulosamente por Solange e Sardinha, que decidirão se unir para dar um basta nas armações da vilã. O plano, que envolverá um jantar cuidadosamente montado para expor toda a verdade, será o estopim de uma reviravolta que deixará a filha de Raquel completamente desmoralizada diante de Afonso. A moça, que até então se achava no controle da situação, verá seu castelo de mentiras desmoronar de maneira humilhante. Tudo começará quando Solange, já cansada das provocações, das manipulações e da cara de santa que Maria de Fátima insiste em exibir, tomar uma atitude. Em uma ligação cheia de desabafo, ela procurará a Sardinha, dizendo que chegou ao seu limite. Ela passou de todos os limites, Sardinha. Eu não aguento mais essa falsidade, essa pose de coitadinha. Afonso tá cego, mas ele vai ver quem é a verdadeira Maria de Fátima, dirá Solange, em tom de revolta e com lágrimas de raiva nos olhos. Do outro lado da linha, Sardinha, que também coleciona mágoas contra a vilã, respirará fundo e decidirá que é hora de agir. Chega dessa palhaçada, a gente vai dar um jeito de abrir os olhos do Afonso e de quebra ainda fazer essa Maria de Fátima pagar por tudo que fez. Tô dentro. A partir desse momento, os dois começarão a montar um plano detalhado. A ideia será simples, mas eficaz. Promover um jantar elegante, formal, em que Fátima será o centro das atenções, sem saber que estará entrando numa armadilha. Solange se encarregará de convidar Afonso, fingindo que quer uma reaproximação amigável. Sardinha cuidará dos detalhes práticos da noite, incluindo a preparação de um ambiente que permita registrar a confissão da vilã, caso ela escorregue. Eles não pouparão esforços para tornar aquela noite inesquecível. Não para celebrar, mas para expor uma farsa que há meses corrói o coração de todos ao redor. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Enquanto os preparativos acontecem nos bastidores, Maria de Fátima seguirá com sua pose arrogante. Ela acreditará que está vencendo mais uma batalha, achando que Solange está se afastando e que Afonso está cada vez mais vulnerável às suas investidas. Mal sabe ela que está sendo observada de perto, vigiada e anotada em cada passo. Em um dos momentos mais estratégicos do plano, Solange e Sardinha conseguirão interceptar um bilhete escrito por Fátima, endereçado a César, em que ela admite estar apenas usando Afonso para subir na vida. A carta será a peça-chave da armadilha. Sardinha escaneará o papel, imprimirá cópias e guardará o original a 7 chaves. Solange, por sua vez, usará o conteúdo da mensagem para preparar seu discurso bombástico. Chega a noite do jantar. A mansão estará impecável, iluminada com velas, música clássica ao fundo e um buffet elegante que disfarçará as reais intenções por trás do encontro. Maria de Fátima entrará no salão com seu vestido de grife, sorriso forçado e falsa humildade. Afonso, ainda iludido, a acompanhará de perto. Solange os recepcionará com simpatia ensaiada, escondendo a tempestade que se forma dentro de si. Ao longo do jantar, Sardinha circulará discretamente entre os convidados, ajustando discretamente o gravador escondido sob a toalha da mesa principal. A conversa fluirá até que, em dado momento, Solange decidirá iniciar o confronto. Sabe, Maria de Fátima, eu admiro a sua coragem, porque para mentir desse jeito precisa ter sangue frio, dirá a jovem, colocando o bilhete sobre a mesa. A vilã tentará manter a pose. Do que você está falando, querida? Responderá, tentando disfarçar o nervosismo, mas Afonso pegará o papel e começará a ler. A cada linha, sua expressão mudará do espanto para o nojo. Isso aqui é verdade? Perguntará ele, encarando Fátima com olhos cheios de decepção. Você me usou esse tempo todo? A tensão explodirá em segundos. Fátima tentará negar, depois justificar, depois chorar, tudo em vão. Afonso não cairá mais em suas artimanhas. Você é podre, Fátima. Usou a minha confiança, mentiu, enganou, armou contra a Solange e ainda teve coragem de escrever isso para o César. É nojento. A vilã, acuada, partirá para o ataque verbal.
Essa Solange sempre teve inveja de mim, sempre quis se meter na minha vida, gritará, fora de si. Você é só uma funcionariazinha sem classe. Nesse momento, Solange não se conterá. Ela se levantará, irá até Maria de Fátima e, diante de todos, dará um tapa tão forte que a vilã cairá no chão. Isso é por cada lágrima que eu derramei por sua culpa, gritará, antes de puxar os cabelos da rival e iniciar uma surra que deixará todos em choque. Afonso tentará intervir, mas Sardinha o segurará. Deixa, ela merece cada segundo. Maria de Fátima gritará, implorará, mas Solange não terá piedade. Você mexeu com a pessoa errada, Fátima. Eu vou te mostrar que não é todo mundo que vai aceitar calado os seus joguinhos sujos, dirá a moça enquanto a vilã tenta rastejar para longe, com hematomas já visíveis no rosto. A confusão será tamanha que os seguranças precisarão entrar para conter a briga. Fátima será levada embora, humilhada, machucada e completamente derrotada. A mídia que receberá a gravação feita por Sardinha divulgará o escândalo em primeira mão e a imagem da filha de Raquel será completamente destruída na sociedade. Em paralelo a isso, Maria de Fátima ainda buscará refúgio com sua aliada de sempre, Odete Reutemann. Acreditando que a empresária irá resgatá-la como fez em outras ocasiões, a vilã baterá à porta da mansão de Odete com os olhos roxos e o orgulho ferido. Mas desta vez será recebida com frieza. Você falhou, Fátima. Nunca conseguiu cumprir o combinado. Não se casou com o Afonso, não conquistou poder nenhum. Você é uma decepção, dirá a poderosa. Mas Odete, tentará argumentar a jovem, mas será interrompida com um gesto de desprezo. Você acha que eu invisto tempo e dinheiro em fracassadas? Está enganada. A partir de agora, trate de se virar sozinha e não ouse mais aparecer aqui. A porta se fechará com força, deixando Maria de Fátima do lado de fora, desamparada, sem aliados, ferida tanto fisicamente quanto moralmente. A vilã que antes pisava em todos, agora será vista como uma piada entre os corredores da alta sociedade. A filha mimada, metida e sem escrúpulos, finalmente terá um gostinho do que é ser desmascarada e colocada em seu devido lugar. Nos dias seguintes ao escândalo, Maria de Fátima não conseguirá mais circular pelos mesmos ambientes que antes frequentava com altivez. Marcas roxas no rosto, nos braços e nas pernas serão reflexos físicos do confronto com Solange, mas os ferimentos emocionais serão ainda mais profundos. O orgulho ferido da vilã se transformará em ódio e ressentimento, mas ela se verá completamente isolada. Afonso romperá de vez qualquer laço que ainda existia com ela, proibindo até mesmo que se aproximasse da TCA. Solange, por sua vez, se tornará símbolo de coragem. Amigos e até figuras influentes da sociedade elogiarão a atitude da jovem. Sardinha também será exaltado por sua inteligência ao planejar cada detalhe e garantir provas da armação de Fátima. Enquanto isso, Odete Reutemann manterá a distância estratégica. A empresária não moverá um dedo para defender Maria de Fátima, preferindo preservar sua imagem e seu prestígio. Quem não entrega resultados está fora do meu círculo, repetirá ela para seus aliados mais próximos. Humilhada, desacreditada e com fama destruída, Maria de Fátima passará a tramar silenciosamente uma possível vingança. Sozinha, abalada, mas ainda cheia de ambição, ela começará a pensar em como poderá se reerguer e virar o jogo mais uma vez. Você acha que Maria de Fátima merece levar uma surra de Solange? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Cecília, enfim recuperada do coma, que quase ceifou sua vida, voltará determinada a pôr um fim às mentiras que cercam Maria de Fátima. A ativista, com os olhos ainda marcados pelo sofrimento, tomará coragem para contar tudo o que descobriu e o que viu sobre a aliança secreta e criminosa entre a ambiciosa jovem e Marco Aurélio. A essa altura da trama, Maria de Fátima estará vivendo o auge de sua farsa, prestes a se casar com Afonso, convencendo a todos de que se transformou em uma mulher refinada, digna da alta sociedade.
Um ensaio fotográfico luxuoso nos jardins da mansão marcará o início do grande espetáculo. Com um vestido de noiva caríssimo, véu esvoaçante e sorriso artificial, ela posará como se fosse a própria personificação da pureza. Mas a chegada de Cecília e Laís, a propriedade de Celina, transformará aquele momento de celebração em um campo minado prestes a explodir. Eu não vou conseguir engolir essa mulher, dirá Laís em voz baixa com os olhos fixos na impostora. Calma, ela é a noiva do Afonso, responderá Cecília, tentando conter a Laís, embora igualmente tomada pela revolta. A dona da pousada ainda se lembrará das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Fátima invadindo sorrateiramente o escritório e retirando os documentos sigilosos de Sarita do cofre. A tensão será notada por Celina, que não deixará passar o olhar reprovador de Laís. Algum problema com a Laís? Perguntará ela, franzindo a testa. Cecília hesitará por um instante, mas logo puxará a parceira para longe da vilãzinha, decidida a acabar com o teatro. O problema da Laís é a Fátima. Foi essa garota que roubou os documentos da Sarita e entregou para o Marco Aurélio, disparará Cecília, em tom firme. Celina, atônita, arregalará os olhos. Desculpa, mas você está me dizendo que aquele incidente com a Laís, quando você ainda estava em coma, é tudo culpa da Fátima? Indagará ela, buscando compreender a gravidade do que acabara de ouvir. Tudo não, começará Cecília, respirando fundo. Mas boa parte sim. Quando a Laís estava prestes a desaparecer do mapa, Marco Aurélio levou a Sarita para a casa dele, porque ela pediu ajuda. Mas no momento em que a Raquel foi até lá para dar suporte a Laís, a Fátima apareceu do nada na pousada. Fingiu saudade, fingiu querer a mãe de volta, uma encenação digna de prêmio. E aí, não sabemos como, ela conseguiu abrir o cofre e pegar a pasta com os documentos confidenciais. Mas vocês têm certeza disso? Insistirá Celina, ainda incrédula. Absoluta, responderá Cecília sem hesitar. Tanto que a Laís contou tudo a Raquel, e a Fátima acabou tendo que devolver os papéis para abafar o escândalo. Mas o estrago já estava feito. Celina levará a mão à boca perplexa. Eu nem sabia que a Fátima tinha algum tipo de ligação com o Marco Aurélio, murmurará. Pois é, o que convenhamos já diz muita coisa, retrucará Cecília, com um olhar que mistura dor e indignação. A revelação será como um soco no estômago da irmã de Odete Reutemann. A princípio, ela tentará resistir à ideia de que a noiva de seu sobrinho, uma moça que conquistou tanto prestígio nos últimos meses, seja capaz de tamanha traição. Mas a imagem de Fátima saindo sorrateiramente do escritório, a encenação no ensaio de noiva e a insistência de Raquel em alertar sobre o mau caratismo da filha começarão a minar as defesas de Celina. Enquanto isso, no interior da mansão, Fátima se divertirá com a atenção dos fotógrafos e dos convidados da alta sociedade. Seu plano parece estar funcionando. Ela terá conseguido, com charme e manipulação, enganar Celina, conquistar Afonso e apagar qualquer traço do passado humilde. Mas o castelo de cartas começará a desmoronar quando Raquel surgir repentinamente no meio da prova do vestido. Vestida de forma simples, mas com uma expressão carregada de fúria e tristeza, Raquel atravessará o salão como um furacão. Tirem a foto da verdadeira Fátima, a ladra de documentos, a cúmplice de Marco Aurélio, gritará ela, arrancando olhares surpresos e bocas abertas. O escândalo se espalhará como rastilho de pólvora. Fátima tentará disfarçar, mas a presença de Laís e Cecília reforçará a denúncia, deixando a vilã acuada. Celina, então, passará a conectar os pontos. Lembrará das vezes em que a jovem se esquivou de perguntas, dos momentos em que se contradisse, dos olhares suspeitos entre ela e o empresário. Ela decidirá, em segredo, investigar o passado de Fátima com mais afinco. Mandará Consuelo revirar arquivos, solicitará extratos bancários, pedirá detalhes sobre a estadia da jovem em outros endereços. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Fátima pagando pelos seus crimes. Enquanto isso, Cecília e Laís se encontrarão com Raquel na pousada. Lá, a ativista decidirá registrar um boletim de ocorrência formal, alegando que os documentos retirados do cofre continham informações sensíveis.
Isso pode configurar crime de violação de sigilo, de apropriação indevida, de tudo, dirá ela. Laís, por sua vez, deixará claro que não quer mais ver Fátima nem pintada de ouro. Ela brincou com a vida de todo mundo. Cecília abraçará Laís, prometendo que não vai deixar que isso fique impune. Celina, cada vez mais abalada, buscará um confronto direto com Afonso. Você tem certeza que conhece a mulher com quem vai se casar? Perguntará, deixando do rapaz confuso. Do que está falando, tia? Responderá ele. Da Fátima e de tudo o que eu estou descobrindo. Acorda, meu filho. Essa moça tem segredos demais. Afonso, dividido entre o amor que sente e as denúncias graves que começam a surgir, se sentirá em um beco sem saída. Procurará a Fátima para questioná-la sobre o envolvimento com Marco Aurélio. Mas a moça, como sempre, terá uma desculpa pronta. Ele me perseguiu, Afonso. Eu nunca quis me envolver. Foi tudo um mal-entendido. Mentirá ela, derramando falsas lágrimas para manter o controle da narrativa. Mas desta vez, algo não funcionará como antes. Afonso perceberá o tremor na voz dela, a hesitação nos olhos, a maneira como evita encará-lo. E isso será o primeiro sinal de que o castelo de mentiras que Fátima construiu poderá estar prestes a ruir. Afonso, cada vez mais desconfiado, começará a se afastar sutilmente de Fátima. Passará a observar os gestos da noiva com outros olhos, a reavaliar conversas antigas, situações que antes pareciam inocentes e que agora ganham novo sentido. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Celina, tomada pela inquietação, começará a tratar Fátima com uma frieza crescente. Disfarçará com sorrisos, mas recusará conversar a sós com ela. Adiará compromissos e inventará desculpas para não ajudá-la com os preparativos do casamento. Fátima, desconcertada, notará a mudança de atitude, mas tentará agir como se nada estivesse acontecendo, convencida de que conseguirá virar o jogo com mais uma de suas armações. Em paralelo, Raquel decidirá tomar uma atitude radical. Depois do escândalo na prova do vestido, ela reunirá Cecília, Laís e ainda procurará a ajuda de Renato e Ivan para conseguir mais provas do envolvimento de Fátima com Marco Aurélio. O grupo formará uma espécie de frente unida contra a vilã, dispostos a colocar fim à impunidade da jovem a qualquer custo. Enquanto isso, Odete Reutemann, que estivera afastada dos recentes escândalos, retornará de Genebra após ser alertada por um informante anônimo. A matriarca chegará como um furacão, exigindo explicações. "O que estão fazendo com o nome da nossa família?" gritará ela ao ver Raquel no portão da mansão. Raquel, firme, não se deixará intimidar. "O que estamos fazendo é desmascarar sua protegida, porque nem tudo se compra com dinheiro, Odete." A partir daí, o cerco começará a se fechar para Maria de Fátima. A polícia passará a investigar Marco Aurélio com mais intensidade e seu nome surgirá em listas de movimentações bancárias comprometedoras. Investigadores da Receita Federal descobrirão que a jovem fez aplicações suspeitas em paraísos fiscais e que seu nome figura como sócia de uma empresa fantasma registrada em nome de laranjas. A farsa da menina pobre que venceu na vida com esforço e beleza começará a desmoronar como um castelo de cartas diante de uma tempestade. Celina, então, convocará Afonso para uma conversa definitiva. "Você precisa saber com quem está se casando. Não com os olhos do amor, mas com os olhos da razão", dirá ela, entregando um dossiê com todas as provas. O rapaz, devastado, pedirá tempo para processar tudo. O segredo obscuro de Odete Reutemann vem à tona e escancara o horror por trás do desaparecimento de Leonardo. Um dos mistérios mais macabros da novela virá à tona de maneira arrebatadora. O filho favorito de Odete Reutemann está vivo, embora em estado debilitado e trancado há mais de uma década em um sítio afastado. O herdeiro, tido como morto há 13 anos, será revelado como um prisioneiro da própria mãe, que arquitetou sua morte após um grave acidente que o deixou paraplégico e com sequelas neurológicas. A responsável por manter esse segredo sombrio era Nice, uma idosa enfermeira que dedicou os últimos anos da vida a cuidar do rapaz longe dos olhos da sociedade. Porém, tudo começa a desmoronar quando Nice adoece gravemente
e, em seguida, morre, deixando a porta aberta para que toda a verdade venha à tona. Com a internação repentina de Nice, Ana Clara, neta da cuidadora, assume temporariamente a responsabilidade sobre o casebre onde Leonardo vive escondido. Leonardo se revela um fantasma de si mesmo. Ana Clara se espanta ao perceber a crueldade por trás daquela situação. Ele está aqui há 13 anos. Minha avó passou a vida trancada nesse lugar por causa disso? Questiona a jovem, visivelmente abalada. Odete, por sua vez, mostrará total frieza ao saber que a conta bancária de Nice foi encerrada. Suspeitando de algo, ela decide ir pessoalmente ao sítio. Ao chegar, dá de cara com Ana Clara e recebe a notícia da morte da antiga empregada. Sem demonstrar qualquer emoção, a bilionária apenas suspira, como se perdesse uma peça útil e substituível. É então que oferece à jovem uma proposta indecente: R$20 mil mensais para manter Leonardo sob vigilância e em silêncio. Você quer assumir o trabalho da sua avó? É um bom salário, 20 mil por mês. E você só precisa ficar quieta, fazer o que ela fazia. Leonardo precisa de cuidados e eu preciso de discrição, afirma Odete com um tom gélido e arrogante. Ana Clara, tomada pelo choque, recusa de imediato. A jovem não se intimida e deixa claro que não aceitará a continuação desse esquema cruel sem impor suas próprias exigências. A minha avó morreu pobre, mesmo depois de se sacrificar por 13 anos para manter o seu segredo. Mas eu não sou ela. Eu sou a única pessoa no mundo que sabe que esse rapaz ali é o seu filho. E se a senhora não quiser aceitar o meu preço, eu vou contar para todo mundo. Ameaça Ana Clara, encarando a poderosa nos olhos. Diante do risco de ter sua reputação destruída e sua farsa exposta, Odete acaba cedendo, mas impõe duras condições. Sua postura diante do filho é de um desprezo assustador. Eu aceito o seu preço, Ana Clara, mas tem regras. A primeira, chega desse desfile patético com cadeira de rodas. Me irrita. Ele já foi um Reutemann. Hoje é só um peso. E as convulsões? Isso também tem que parar. Não é possível que esse suplício vá durar por muitos anos. Essas palavras, ditas com naturalidade pela dondoca, escancaram sua crueldade. Para ela, Leonardo já não existe. O acidente de carro que ela jogou nas costas de Heleninha, sua filha mais nova, foi o marco de uma nova narrativa criada por ela, a de que o filho havia morrido. Desde então, Heleninha vive com o peso da culpa, carregando o trauma de ter sido responsável, ao volante embriagada, pelo que acreditava ser a morte do irmão gêmeo. Odete nunca se preocupou em aliviar o sofrimento da filha. Pelo contrário, usou essa dor para manipulá-la, afastá-la da herança e manter sua autoridade moral intacta. O retorno de Leonardo à história da novela é, portanto, um baque duplo, para o público e para os personagens que acreditavam que ele havia partido. Em conversas duras com Ana Clara, Odete chega ao ponto de rebaixar o próprio filho a um estorvo. Eu amava Leonardo, sim, ele era o meu preferido, mas aquele menino morreu naquele carro há 13 anos. O que ficou foi esse resto. E eu sou uma mulher prática, Ana Clara. Eu administro danos. É só isso. Dispara com uma frieza que deixa Ana Clara sem palavras. A jovem cuidadora, no entanto, se mantém firme. Com o contrato assinado e o valor exigido acordado, bem superior aos 20 mil iniciais, Ana Clara passa a morar no sítio e assumir os cuidados com Leonardo. Aos poucos, ela vai percebendo que há muito mais por trás daquele silêncio constante e olhar perdido. O jovem, mesmo debilitado, reage ao carinho, ao som de músicas da infância e a fotos antigas. Ana Clara começa a suspeitar que ele guarda lembranças e que talvez possa recuperar parte da consciência, contrariando o que Odete sempre quis acreditar, ou fazer os outros acreditarem. Enquanto isso, no núcleo central da novela, Heleninha continua mergulhada em traumas e vícios. Ela será vista em cenas em que revê fotografias antigas da família e desaba em lágrimas ao lembrar do irmão. A dor mal resolvida do passado será agravada por novas intrigas armadas por Odete, que teme que o estado emocional da filha a leve a buscar respostas do que realmente aconteceu na noite do acidente. A bilionária, no entanto, continuará fazendo de tudo para manter o segredo enterrado.
Ela passará a monitorar Ana Clara por meio de detetives particulares e ameaçará cortar o pagamento caso perceba qualquer desvio de conduta. A única razão de eu estar bancando isso é porque você me prometeu silêncio. Não me faça me arrepender, garota. Ela dirá numa das cenas mais tensas. Com essa nova reviravolta, aprofunda ainda mais o perfil sádico e manipulador de Odette Roitman. A personagem, que já era odiada por sua postura elitista e desumana, se tornará ainda mais vilanesca ao demonstrar total desprezo pelo próprio filho, tratado como um objeto indesejado. A expectativa é que, com o passar dos capítulos, Ana Clara comece a articular formas de dar voz a Leonardo. Intrigada com os sinais de lucidez que ele apresenta, ela pensará em procurar médicos, psicólogos e especialistas para avaliar sua condição. No entanto, estará sempre sob a pressão da chantagem e da ameaça de Odette, que exige discrição absoluta. Em paralelo, a jovem começará a montar um dossiê com registros, vídeos e documentos para se proteger, caso algo aconteça com ela. E será justamente esse material que poderá mudar os rumos da história da família Roitman e colocar Odette contra a parede, ainda que o momento para isso não chegue tão cedo. Nos bastidores, o mistério sobre o que realmente aconteceu no dia do acidente também começará a ganhar novas camadas. Ana Clara, ao investigar os antigos pertences de Nice, encontrará cartas, relatórios médicos e até gravações que indicam que o acidente pode não ter sido apenas uma tragédia causada por imprudência. Há indícios de que houve manipulação nas evidências e que Odette teve um papel ativo na falsificação da certidão de óbito de Leonardo, conseguindo inclusive subornar médicos e cartórios. Essas descobertas, ainda que fragmentadas, levantarão suspeitas e colocarão Ana Clara diante de uma encruzilhada: seguir recebendo o dinheiro para manter o segredo ou denunciar a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar uma das mulheres mais poderosas e perigosas do país. A tensão aumentará a cada capítulo, enquanto o estado de Leonardo oscila entre momentos de apatia e lampejos de consciência. Ana Clara, ao mesmo tempo em que cuida do rapaz, se verá emocionalmente envolvida com o drama da família e atormentada pela imagem de sua avó, que morreu carregando aquele fardo sozinha. O clima ficará cada vez mais insustentável no casebre onde Leonardo está escondido. Ana Clara começará a notar mudanças no comportamento do rapaz. Ele passará a repetir palavras, fixar o olhar em objetos específicos e até esboçar sorrisos quando ouve músicas de infância. Pistas de que a consciência pode estar voltando aos poucos. Enquanto isso, Odette não deixará espaço para fragilidades. Fria e impiedosa, ela reforçará as ameaças. Exigirá relatórios semanais, visitas cada vez mais controladas e a instalação de câmeras no interior da casa, tudo para garantir que nenhuma prova do segredo escape. Se algo sair daqui, Ana Clara, nem o inferno vai te proteger de mim, dirá, encarando a jovem com olhos de aço. Mas a tensão atingirá o ápice quando Heleninha, mexendo em pertences antigos da mãe, encontrar uma fotografia rasgada, a mesma imagem que Ana Clara viu nos pertences da avó. Nela, Leonardo aparece ao lado da irmã, pouco antes do acidente. O objeto será o fio solto que pode reacender as dúvidas de Heleninha sobre o passado e colocá-la no encalço da verdade. Ana Clara, cada vez mais acuada, se verá diante de um dilema: continuar sendo cúmplice de uma mentira perversa ou arriscar tudo para revelar ao mundo que Leonardo está vivo e que Odette Roitman não só enganou a própria filha, como manteve um filho em cativeiro por mais de uma década. E no momento em que a jovem decidir agir por conta própria, um novo susto acontecerá. Leonardo sofrerá uma crise convulsiva intensa durante a madrugada, forçando Ana Clara a correr contra o tempo para salvá-lo e esconder mais uma vez da poderosa Odette que seu castelo de segredos está prestes a ruir.